não teríamos ninguém mais competente para organizar estes 40 anos de comemoração da existência do PSD que o nosso militante número 1, ex-presidente, ex-primeiro-ministro e uma personalidade com méritos que creio são bastante bem conhecidas por todos os setores políticos da sociedade portuguesa e que muito honra o PSD. Muito obrigado, Dr. Balsemão. Agradeço, evidentemente, também a todos os que tornaram possível que estas comemorações pudessem ter lugar, em particular toda a equipa que com o Dr. Balsemão tem trabalhado neste processo. São muitas pessoas que nos ajudaram, de certa maneira, a guardar não apenas os fragmentos do passado que nos ajudam e ajudarão os historiadores a interpretar melhor o que se passou, o que foi, mas também, e a guardar disso, portanto, memória para o futuro, mas também porque nos permitiram, com este programa, de alguma forma, projetar também a vida do PSD, o seu ideário, para o futuro. Nenhuma comemoração é digna de comemorar se ficar apenas a olhar para o passado. Nós usamos o passado, muitas vezes, como um bom pretexto para olhar para o futuro. E é justamente para falar do futuro que eu tomo uma das ideias finais que o Sr. Professor Rui Ramos, que também cumprimento muito calorosamente, aqui nos deixou. A história nunca está escrita. Não há um determinismo no sentido da história. Nós podemos compreender que, em determinados contextos, as forças em presença, o jogo que se realiza entre todos os agentes, entre todos os atores, pode, de certo modo, justificar que um determinado acontecimento tenha tido um determinado desfecho e não outro. Mas é muito difícil alguém sustentar que há uma linha contínua, progressiva na história que nos traga o império de determinados valores, a vitória de determinados princípios, a concretização de determinadas realizações. Isso de facto não existe. Há sociedades que progridem e que regridem quando analisamos o seu percurso em face de certo tipo de observação, de grelha de observação. Há sociedades que se desenvolveram imenso em tempos passados e que depois regrediram em valores humanos, filosóficos, em realizações materiais. É assim que vemos nações que ainda no século XIX prosperavam, no início do século XX mostravam, exibiam riqueza, progresso, escolarização, outros elementos importantes que as grandes metrópoles conseguem exibir e depois, passados 100 anos, andam aflitas para ver se pagam as suas dívidas, se conseguem manter um nível mínimo de progresso que muitas vezes começa a desaparecer. O que faz a diferença verdadeiramente são as nossas escolhas. Somos nós, em cada altura da história, que escolhemos o que é que queremos. E é muito difícil fazer, mesmo para um historiador como é reconhecido, como é o professor Rui Ramos, fazer uma pura análise contrafactual do que é que teria acontecido se não fossem determinados eventos ter ocorrido. É um exercício teórico, útil para muitos fins, mas que nunca nos dá a garantia do que é que teria sido a história se outras coisas tivessem acontecido ou não tivessem acontecido. Eu acho que essa é a coisa mais extraordinária e melhor que se pode recordar em 40 anos de existência partidária. É que nós devemos sempre justificar as nossas ações, explicitar bem os nossos propósitos, dizer ao que vamos, o que nos anima,
mas não há nada que nos dispense de tomar as nossas próprias decisões e de tomar a nossa parte na história. A história não se faz sem nós. Claro que, isto dito assim, poderia parecer uma certa arrogância. Quem somos nós, cada um de nós, para determinar o sentido da história? Uma certa humildade levar-nos-ia a pensar que há entidades mais relevantes para poderem apontar o desfecho dos eventos do que cada um de nós individualmente. Mas, de facto, não é assim. Cada um de nós faz toda a diferença. E ao longo destes 40 anos, as escolhas que coletivamente fomos fazendo, cada um de nós e coletivamente fomos fazendo, foram muito importantes para aquilo que aconteceu. E é nesse contexto que se interpreta esta evocação, a propósito dos 40 anos de democracia e de 40 anos do PSD, desta revolta das Caldas. Ela não determinou o 25 de Abril, mas não é possível olhar para o 25 de Abril sem perceber o que se passou antes e o que se passou aqui nas Caldas também. Como não é possível explicar o Portugal moderno que temos sem o 25 de Abril, o 25 de Novembro, as eleições livres que realizámos, as escolhas fundamentais que o país fez coletivamente quando aderiu na sua opção europeia à então Comunidade Económica Europeia e quando entendeu que não deveria esquecer-se da sua vocação universal, atlântica e manteve sempre um contacto com todo o mundo, como nós conseguimos fazer ao longo destes 40 anos. De facto, se não tivesse sido a opção de cada um de nós, de todos aqueles que constituíram esta fita do tempo, a história não teria sido a mesma. Não sei qual teria sido, mas não teria sido a mesma. Isto é importante porque estamos a chegar a um tempo em que decisões também muito importantes vamos ter de fazer para o futuro. Nós, nestes 40 anos, não há dúvida nenhuma, conseguimos, em Portugal, instituir o que se chama uma economia social de mercado, instituir um Estado social moderno e avançado. Quando nos comparamos com muitas outras economias, com muitos outros países no mundo, não há dúvida nenhuma que nós conseguimos, em Portugal, desenvolver aquilo que era a grande máxima que Sá Carneiro aplicava, uma democracia política, económica, social e cultural. Podemos estar mais satisfeitos ou mais insatisfeitos com o nível de realização de cada um destes pilares da democracia, mas não há dúvida de que a conseguimos instituir. Mas também, quando olhamos para estes 40 anos, verificamos que por 3 vezes o país teve de recorrer à ajuda externa para se poder viabilizar. E isto não é pouco numa sociedade ainda para mais democrática. Há muitas lições do passado que nos têm de ajudar a fazer escolhas para o futuro. Eu estou convencido que as melhores escolhas que podemos fazer são aquelas que permitirão que o país ofereça a todos os que partilham deste ideal político que Sá Carneiro enunciou e que não é apenas um ideal político do PSD, mas foi o ideal político que mobilizou o PSD em particular ao longo de todos estes anos, que todas estas pessoas pretendem, em primeiro lugar, que Portugal possa oferecer mais oportunidades para todos e não apenas para alguns. Nós temos uma sociedade ainda com muitas injustiças. Na distribuição do rendimento, é sabido que há uma pequena parte da população portuguesa que detém uma parte significativa do rendimento da sociedade. E que depois há um número muito elevado de portugueses que têm mais dificuldades económicas. Poderão pensar, bem, mas isso foi porque tivemos de pedir ajuda externa e tivemos de aplicar muitas medidas
difíceis. Não foi por isso. Isto já era assim antes. E continuou assim, apesar de ter havido alguns estudos, e aproveito para relembrar este, que foi em janeiro divulgado, que mostra que nos países que tiveram de fazer processos de consolidação orçamental mais intensos na Europa, como foi Portugal, Portugal foi aquele em que a parte da população com mais recursos mais contribuiu para esse processo. Cerca, em termos de taxa de esforço, cerca do dobro do esforço daquele que foi feito por quem tinha menos. E isso, evidentemente, não me pode deixar indiferente, porque eu sou primeiro-ministro de um governo de coligação, mas também sou presidente do Partido Social Democrata. E fico muito satisfeito de saber que, se num momento de dificuldade tivermos de chamar todos a pagar, a suportar uma parte do custo dessa consolidação, que tivessem sido os que têm mais, o que maior contributo deram para esse efeito, e aqueles que têm menos, um contributo menor. Em Portugal, segundo esse estudo, que foi divulgado e que, portanto, está acessível, esse esforço foi realmente progressivo, o que é importante. Mas, como é evidente, não é suficiente para corrigir as injustiças na repartição do rendimento. Ainda há pouco fomos surpreendidos. Eu devo dizer, fui surpreendido, com certeza, pelas notícias de que, em matéria de justiça, processos que tinham uma grande visibilidade mediática acabaram por não ter decisão porque foram prescritos. E sem querer estar aqui a fazer qualquer observação em particular sobre esses processos que não me cabe, custa à maior parte dos portugueses admitir que isto aconteceu porque as pessoas que estavam envolvidas nos processos eram pessoas simples, cidadãos anónimos. A maior parte das pessoas está convencida de que não é assim, de que um cidadão comum não teria conseguido um desfecho nestes processos. Bem ou mal, portanto, ainda há uma percepção de injustiça na sociedade portuguesa na forma como uns e outros são objeto de tratamento na justiça. Ora, grande parte da nossa ação política destina-se justamente a corrigir estas injustiças, estas assimetrias, estes acidentes ou, eventualmente, os privilégios que ainda possam existir na sociedade portuguesa. Mas este tempo não é um tempo para desistência, nem é um tempo para pessimismo. Pelo contrário, quando anotamos os factos que nos chocam mais, é justamente para que eles nos possam guiar, nos possam dar mais força para conseguirmos executar as reformas que ainda não conseguimos concretizar. Já fizemos muitas nestes anos, mas há muitas outras reformas que ainda temos de concretizar. Esta é uma altura justamente para que todos aqueles que querem conquistar o seu direito no futuro a deixar um legado mais positivo e de maior esperança para os seus filhos ou para os seus netos, ou construir um futuro para si próprios mais justo e mais preenchido de justiça e de liberdade, este é o momento essencial para dizer presente e para trazermos os nossos valores para essa caminhada que vamos ter de fazer. Nós estamos praticamente a concluir o programa de assistência económica e financeira. O nosso futuro pós-programa desenhou-se desde o primeiro momento em que o executámos. Se tivéssemos tido a desistência que muitos sentiram, provavelmente não estaríamos agora
a dizer que estamos a acabar este processo para começar um outro bem mais motivador, estaríamos no meio de um grande problema, a saber como é que pediríamos ajuda uma outra vez e por mais tempo. Segundo, nós sabemos que precisamos de reparar algumas distorções que a assistência económica e financeira provocou. Precisamos, portanto, seja do ponto de vista dos salários, seja do ponto de vista dos impostos, de pensar os próximos anos de forma diferente daquela que tivemos de fazer nestes anos. Mais uma vez, insisto em dizer isto aqui para não ser mal interpretado, isso não significa regressar ao passado. Não é possível, nem é desejável regressar ao passado. Mas há distorções que nós vamos ter de corrigir. Nós, neste sentido de progressividade que tivemos de implementar, sabemos que no Estado, por exemplo, na administração pública, isso tem significado um peso muito grande, sobretudo para aqueles que têm a perspectiva de subir na sua carreira, de progredir na sua carreira e de verem os seus esforços recompensados. Nós teremos de corrigir isso para o futuro. Mas deveremos fazê-lo de modo a não gerar novamente os desequilíbrios que estiveram na origem do nosso pedido de ajuda externa. O que significa que temos de fazer isto com os pés assentes na terra, discutindo as realidades e vendo como é que agora conseguiremos uma economia mais próspera que nos possa remunerar melhor nesse caminho que precisamos de fazer. É assim que as outras nações fazem, é assim que nós vamos ter de fazer também. Por fim, julgo que é muito importante que o possamos fazer partilhando um exercício de decisão o mais alargado possível. As democracias funcionam segundo uma regra basilar, que é a regra da maioria. Quer dizer, não precisamos de estar todos de acordo para que os governos possam governar e tomar as suas decisões. Quando aqueles que, depois de eleições, devem assumir responsabilidades no governo, não dispõem de uma maioria absoluta, devem criar condições com outros para governar. Foi o que nós fizemos. O PSD não teve a maioria absoluta nas últimas eleições, procurou, com o CDS-PP, constituir um governo. Nessa altura, partilhámos um programa. Cada um de nós fez as suas concessões. Mas tivemos um programa comum que até esta data nos permitiu ultrapassar as maiores dificuldades por que o país viveu. Mas precisaremos de tomar muitas decisões, ainda nesta fase, que têm implicações para além da vida deste governo. E, portanto, é natural que procuremos obter pontos de convergência também com outras forças políticas, a pensar nesse futuro. Eu espero que a resposta dessas forças políticas possa ser favorável. Quer dizer que nós não precisemos sempre de obter fora de Portugal a indicação do que é que precisamos de fazer. Que saibamos nós o que é necessário e nos possamos colocar de acordo quanto ao essencial. Evidentemente que se não tivermos esse acordo, nós teremos de prosseguir. O país não pode dizer, então, escolhemos um governo para tomar decisões e este governo não decide. Nós teremos de decidir. Mas a nossa vontade é que as decisões que venhamos a tomar possam representar um consenso o mais alargado possível. Nós iremos, com certeza, muito em breve, ter a oportunidade de conversar, nomeadamente com o Partido Socialista, sobre essas decisões. Mas há uma coisa que eu gostaria de antecipar. É que nós encarássemos essa troca de impressões e essas discussões que vamos ter para o futuro do país com base em critérios simples que a generalidade das pessoas possam compreender. Um deles tem que ver com as nossas obrigações.
nós fazemos parte de um projeto muito importante que é o projeto europeu. Não abdicamos de ser quem somos, de ser portugueses, de ter a nossa história, de ter um governo próprio para participar desse projeto extraordinário que é o projeto europeu. A Europa vive tempos de paz há muitos anos, em grande medida também pelo sucesso deste projeto. Nós não nos diminuímos na Europa, pelo contrário, nós podemos aprofundar a nossa identidade na Europa e acrescentar alguma coisa à Europa, fazendo pontes entre o norte e o sul da Europa, entre o leste e o oeste. Conseguimos juntar também à Europa, como outros povos europeus, um sentido de universalismo muito grande, num momento em que a Europa também tem de se abrir mais. Se queremos manter esse projeto europeu, e eu tenho a certeza de que a grande maioria do país quer manter esse projeto europeu, então não podemos, à segunda, à quarta e à sexta, dizer que a Europa é muito importante e à terça, à quinta e ao sábado, dizer que a Europa está totalmente errada e de que não há consenso na Europa. Nós conseguimos um consenso na Europa muito forte nestes 3 anos. Conseguimos que as nossas instituições europeias pudessem sair reforçadas de uma das maiores crises financeiras que vivemos desde que a Europa se instituiu como União Europeia. Passámos a ter instrumentos importantes para ajudar os países que têm mais dificuldades. Esses instrumentos não existiam antes. Tivemos, portanto, uma resposta solidária da Europa. E aprendemos o valor da responsabilidade. Quando sejam banqueiros, sejam governos, não são suficientemente responsáveis, nós sabemos qual é o custo que todos temos de pagar. Mesmo aqueles que estão em países onde essas decisões irresponsáveis não foram tomadas. Aprendemos, portanto, o valor da responsabilidade. Só é possível levar esta Europa para a frente se tivermos estes 2 princípios sempre presentes. O da solidariedade e da coesão europeia e o da responsabilidade de cada um de nós. Foi por isso que nós criámos um conjunto de instrumentos que evitam que aquilo que possa acontecer num determinado país possa prejudicar demasiadamente o que se passa noutro. E assinámos, em conjunto, um tratado orçamental. Esse tratado está em vigor e foi ratificado em Portugal por todos os partidos que têm vocação de governo. Esse tratado diz-nos que um país deve ter equilíbrio nas suas contas no médio e no longo prazo. E este parece-me ser um princípio fundamental. Não é um princípio que nos custe suportar. É um princípio pelo qual devemos lutar no nosso interesse. Se tivesse sido assim no passado, não teríamos precisado de recorrer à ajuda externa. Se tivéssemos no passado conseguido exibir responsabilidade orçamental e, em vez de ter orçamentos com déficits de 10%, tivéssemos tido a preocupação de guardar no tempo em que crescemos muito para os tempos em que a economia se ressente mais, os portugueses hoje viveriam incomparavelmente melhor. Se queremos viver incomparavelmente melhor no futuro, temos de preservar este princípio. Então, significa que temos de estar de acordo, e eu espero que estejamos de acordo, numa sociedade democrática e pluralista como é a que vivemos, sobre os termos em como haveremos, no futuro, de criar esse equilíbrio para os portugueses. Como veem, não são tarefas fáceis, porque exigem opções que mexem com a vida de cada um de nós. Mas se nós nos soubermos distanciar da vida que temos hoje, para pensar naquela que queremos ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, então
esse exercício é indispensável e é preciso ter coragem de o fazer no tempo de hoje. Quando há muitos anos se fizeram sacrifícios grandes na Europa do pós-guerra, mas também em Portugal, esses sacrifícios foram feitos a pensar no futuro. Os sacrifícios que fizemos ao longo destes 3 anos foi também a pensar no futuro. Não foi só a pensar em que era necessário corrigir a situação presente. Se nós queremos, aos jovens de hoje, dizer-lhes que daqui a 5, a 10 anos, a 15 ou a 20, Portugal permanecerá como uma nação de grande história, que soube, com responsabilidade, não deixar como legado uma dívida insustentável, mas uma dívida sustentável que aproveite a todos, então é hoje que temos de estar dispostos a fazer os sacrifícios necessários para deixar esse legado. Na história, nem todos somos convidados a desempenhar o mesmo papel. E aquele que a história terá esperado que nós desempenhemos hoje, nós não somos capazes de alcançar. Serão os historiadores do futuro que irão fazer essa interpretação. Mas hoje é o tempo de dizermos o que é que nós queremos para essa história. Como é que nós a queremos construir? Isso não depende da interpretação de um historiador daqui a 20 anos. Depende também e muito da nossa vontade de hoje. Ora, não pode haver nada mais mobilizador num partido com 40 anos, cuja vida se confundem muito também com a da democracia que tivemos, anunciar este propósito de que não estamos no governo, nem na política, nem no país hoje, só a pensar no nosso presente. Estamos a fazer um exercício inalienável de liberdade política, que é de dizer o que queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. E isso decide-se hoje. Quem não estiver disposto a pagar esse preço não deverá queixar-se muito do que vier a receber no futuro. Mas aqueles que não querem ficar à espera passivamente do que a história lhes possa destinar, esses têm de ter a obrigação de se incomodar com o presente e de tomar decisões, mesmo que elas nos possam parecer difíceis. O mais difícil é, com certeza, saber o que se quer. Mas isso eu sei que nós sabemos e que o país também sabe o que quer. Muito obrigado.